salve galera linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu estou bem. A nossa aula de hoje está demais, pois nós vamos falar dos imigrantes no nosso território, que chama migração interna, e vamos falar também da construção da capital do Brasil, que é Brasília. Em 2017, pessoal, cerca de 10% da população mundial encontrava-se em trânsito no mundo. Meus amores, eu estou falando de algo que aconteceu recentemente, menos de 3 anos. Esse número alarmou as autoridades, que se viram compelidas a tomar medidas. Apesar de parecer que os principais afetados pela mobilidade dessa grande quantidade de pessoas são os países europeus, olha, a gente se engana, pois 85% dos deslocados encontram-se em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como a Jordânia, como o Líbano e como o Iraque. Entre, gente, os diversos motivos que fazem com que muitas famílias deixem seus países está principalmente a fuga de guerras e desastres climáticos, ok? Então, relembrando, estou falando de algo que é recente, ok? Que tem menos de 3 anos, que aconteceu menos de 3 anos. Tá? Então, nessas regiões que eu acabei de citar ali, havia o que? Guerras, desastres climáticos. Então, essas pessoas se viam o quê? Obrigadas a procurar, a deixar os seus países de origem, né? Então, gente, com isso, a condição de refugiado não é uma escolha e pode afetar qualquer um. Pessoal, a necessidade de um lugar seguro, saudável, para viver, construir um futuro, é comum a toda a humanidade. Então, não é apenas comum para nós cascavelenses, paranaenses, brasileiros, ok? É comum para toda a humanidade. Toda a humanidade quer o quê? Quer viver bem, quer ter um lugar seguro para morar, quer ter uma vida saudável, né? E querem também construir um futuro. Então, isso é comum para todos nós. Ok? Como aponta quem? A Unesco. Olha o que a Unesco diz. A migração é motivada pelo desejo de dignidade, segurança e paz. Então, é isso o que faz a dignidade para migrantes e refugiados. O que eles procuram, gente? O que eles estão indo atrás do quê? De dignidade, de segurança e de paz. Ok? Agora vamos falar da migração interna no Brasil. Mas o que é a migração interna, Profiliana? Migração interna é aquela que acontece dentro do próprio país. Até o momento, nós aprendemos sobre a migração externa, que foi a chegada de vários povos, de várias regiões, de vários países até o nosso território. E esses povos estabeleceram-se aqui, trazendo consigo seus costumes, suas culturas, tornando então o nosso país numa variedade cultural, numa diversidade cultural, ok? Então, a imigração interna é aquela, vou repetir, que acontece dentro do próprio país. Vou citar um exemplo para vocês. A seca. Nós sabemos que há uma seca no sertão nordestino, então vamos falar sobre ela. A seca que atinge o sertão nordestino provoca, gente, a saída de famílias para os grandes centros urbanos, pois o clima semiárido dessa região fica muito severo de tempos em tempos, que faz o quê? Que dificulta, né? Então, e que atinge a produção agrícola e seca as fontes de água que os sertanejos usam para sobreviver, tornando o quê? Tornando a permanência nesse lugar ou nesses lugares praticamente inviável. E, gente, nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. Então, nós já aprendemos isso na nossa aula síncrona. Lembra que nós comentamos sobre o êxodo rural? Então, a mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo que se deslocaram para as cidades em busca de oportunidades de trabalho. Gente, e hoje
o deslocamento do campo para a cidade continua, porém em percentuais menores. Então, pessoal, o intenso processo de urbanização no Brasil gerou o fenômeno da metropolização. O que é a metropolização, Profeliana? É a ocupação urbana que ultrapassa os limites das cidades e, consequentemente, o desenvolvimento de grandes centros metropolitanos, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Manaus, entre outros. Ok? Então, deu para entender certinho o que é essa migração interna? Então, é algo que acontece dentro do próprio país. Ok, gente? Então, agora vamos falar da construção de Brasília, a nova capital do Brasil, no centro-oeste. O projeto, implementado ao longo do governo de Juscelino Kubitschek, visava ocupar o centro do Brasil, uma região até então não urbanizada, construindo uma cidade planejada. Ali, né, onde começou a surgir então o modernismo, ok? Então, gente, a construção civil mobilizou expressivo contingente de trabalhadores para a região, que fornecia estruturas precárias para recebê-los. Os trabalhadores de Brasília, geralmente migrantes do Nordeste, eram chamados de candangos. Então, até o momento eram os sertanejos, né, que vinham dos sertões do Nordeste. Então, quando chegavam ali, geralmente eles eram chamados de candangos. Eles foram, gente, importantes por construir a principal mão de obra responsável por construir a nova capital. Meus amores, o termo candango pode se referir a algo negativo, pouco valorizado, mas foi ressignificado no contexto da construção da capital com a exaltação do trabalho dos imigrantes. Em Brasília, há uma escultura em homenagem aos candangos na Praça dos Três Poderes. Vocês já foram em Brasília? Já visitaram esse lugar lindo? Então, se vocês forem ali na Praça dos Três Poderes, vocês vão ver uma escultura que está ali em homenagem aos candangos, a mão de obra pesada, né, da época, que esse povo sofrido, que esses migrantes sofridos já vieram sofridos dos sertões do Nordeste, dos sertões nordestinos, e chegaram ali e continuaram. Então, hoje tem essa escultura em homenagem a eles, ok? Mais uma, gente. Apesar de terem construído a capital, os candangos, eles não tiveram lugar na cidade e foram morar nos subúrbios, nas chamadas cidades satélites. Eles não puderam ficar ali, né, curtindo, aproveitando a beleza de Brasília, né, da capital. Eles tiveram que se deslocar, infelizmente. Meus amores, chegamos ao final da nossa aula, uma aula com bastante informações, com bastante conteúdos. Espero que tenham entendido, que tenham compreendido. E na dúvida, vocês sabem que podem contar comigo. Na segunda-feira, estamos na nossa aula síncrona, no momento Tira Dúvida. E também na quarta-feira, nós temos a nossa aula síncrona da disciplina, então, de História, às 15 horas. Espero todos vocês. Na dúvida, gente, me procurem. Vocês sabem que podem contar comigo. Beijos grandes. Fiquem todos com o Papai do Céu. Se cuidem.